Judas foi escolhido pelo mestre, o mestre, sabendo que ele iria ser o traidor. O mestre considerou ele como uma peça-chave no ministério, chave na missão, chave na questão do cumprimento da profecia das palavras. A palavra lá no Velho Testamento já comentava que Jesus seria traído por algumas moedas de prata. Então, quer dizer, já estava anunciado. Satanás, talvez nem com toda a sua tentativa de esperteza. Você gostaria de saber a respeito de Judas Iscariotes? O que a sua vida, o que os seus exemplos têm a nos ensinar? Fique então até o fim deste vídeo. Mas afinal, quem é Judas Iscariotes? A palavra de Deus não diz exatamente a sua história de vida antes. Como ele foi escolhido um discípulo de Cristo. Observa que, como discípulo de Cristo, ele provavelmente estaria sendo preparado para ser apóstolo. E eu pergunto para você, vamos fazer essa reflexão sobre esse cidadão. Quando Jesus escolheu Judas, Jesus já sabia que o grande propósito entre os 12 era que Judas fosse o traidor. E essa palavra foi agora pela manhã. Nós estamos hoje, dia 7 de julho. Eu não sei quando essa mensagem irá realmente ao ar, mas eu me perguntava, lendo a palavra sobre esse texto, sobre um dos textos que fala sobre Judas Iscariotes, e eu analisava e pensava assim: pouco se tem falado sobre isso, em comparação àquilo que ele é mais conhecido, que é a traição. Ele tinha também essa outra, vamos dizer assim, essa outra mazela, essa outra atitude. Judas foi escolhido pelo mestre, o mestre, sabendo que ele iria ser o traidor. O mestre considerou ele como uma peça-chave no ministério, chave na missão, chave na questão do cumprimento da profecia das palavras. A palavra lá no Velho Testamento já comentava que Jesus seria traído por algumas moedas de prata. Então, quer dizer, já estava anunciado. Satanás, talvez nem com toda a sua tentativa de esperteza, ele nem mesmo soubesse que Judas, quando nasceu, seria o traidor. Eu creio que Satanás pega muita coisa do que acontece no mundo espiritual muito por dedução. Ele não é convidado à mesa de honra do Senhor para ouvir tudo. Ele não tem lugar no terceiro céu, ele habita do segundo céu para baixo. Então, nós não sabemos quanto o diabo realmente sabia as situações que aconteceriam. E provavelmente, por mais que ele enchesse o coração de Judas, isso era uma coisa desconhecida. Isso era uma coisa que não estava sob o domínio dele. E aí agora, Judas entra, é chamado, comissionado para os 12 e vai vivendo a sua vida e vai vendo o mesmo que cada um dos discípulos. Você já pensou isso? Você já imaginou que Judas tinha o mesmo acesso que o apóstolo Pedro? Tinha o mesmo acesso que Filipe? Tinha o mesmo acesso que Natanael, Bartolomeu? Para quem não sabe, Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. E tinha o mesmo acesso de João, aquele que deitava sobre Jesus, sobre o peito de Jesus, tinha o mesmo acesso de Judas. Todos eles estavam ali vendo Jesus curar, fazer milagres, maravilhas. Eu acredito que, a não ser no final da vida de Judas, ele viveu tudo que os outros viveram.
ele também fez cura. Quantas pessoas fazem cura e são muito usadas na mão de Deus, mas infelizmente num dia a carne fala mais alto, dão lugar ao diabo. Eu gostei de uma mensagem do Marco Feliciano, que ele dizia que o fulano de tal, com o nome bíblico, nome de um profeta, e ele dizia assim: o fulano deu lugar à carne e se transformou no fulano, tal fulano. E assim, qualquer um que dá lugar à carne, se você der lugar à sua carne, você pode fazer coisas terríveis. E Judas está ali, provavelmente batizando também. A palavra diz que quem batizava a maioria das vezes era os discípulos, não era Jesus. Quer dizer, você já imaginou Judas batizando? Aí você diz: mas o pastor fulano batizava, ministrava a ceia, fez tudo que um bom pastor deveria fazer, porém hoje está dessa forma. Então quer dizer, o que aconteceu com Judas é o que acontece com muitas pessoas quando dão lugar ao diabo. Se eu acredito que Judas poderia se arrepender, é óbvio que sim, claro, naturalmente. Ele não precisava ter se suicidado. E agora a gente vai entrar no ponto que eu quis dizer. Há uma característica de Judas que não é tão falada quanto a questão da traição, porque a traição, ela cumpriu realmente um propósito, algo que Deus já havia pré-definido. O texto que eu li em João, Jesus orando, ele dizia que ele dava a própria vida. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus deu a sua vida em favor do mundo, em favor de cada um, em favor de Judas. Você é um Judas? Talvez você seja um Judas, ou quem sabe você vai se tornar um Judas. E a próxima característica que nós vamos pensar é que a palavra de Deus diz em João, o único lugar, o único evangelho que menciona esse texto, diz que quando aquela mulher derramou o perfume, quebrou o vaso, eles disseram: mas por que esse desperdício? E Judas teria falado: por que esse desperdício? Porque poderia se ajudar os pobres com esse dinheiro, com o valor desse perfume. E a palavra escrita provavelmente pela mão de João disse: isso não era uma preocupação com os pobres, mas sim porque ele era ladrão e o dinheiro sendo colocado lá dentro seria surrupiado. Já imaginou que... Você já pensou que Judas não tinha respeito nenhum, não tinha temor de Deus nenhum para meter a mão nas ofertas? Nós sabemos muito que Deus não usa dinheiro. Quem usa dinheiro é a igreja aqui na terra, porque a igreja precisa pagar luz, pagar um monte de coisas que tem que pagar. As coisas não aparecem de graça. A igreja precisa comprar equipamentos, comprar coisas, comprar cadeiras para você mesmo sentar. E aí, isso é feito com dinheiro, não é com oração. Não pode orar. Se Deus quiser, Deus vai chover dinheiro, mas normalmente o dinheiro vem quando você contribui. Agora, ai daquele que mete a mão no dinheiro, e Judas não estava nem preocupado com isso. Essa bolsa, onde era colocado o dinheiro para uso geral de Jesus e seus discípulos, estava sendo roubada por um dos 12 apóstolos que batizava. Quem sabe quanto ele não anunciava o evangelho junto com os outros? E quanto diziam: façam isso, convertam-se dos seus maus caminhos, mas ele não se convertia dos seus maus caminhos. Você já pensou na gravidade? Um homem ladrão, roubando, sem pensar nas consequências futuras? Agora, se eu acredito que Judas poderia ser salvo, tranquilamente, não da forma como foi. Você sabe que
Judas foi enforcar-se, mas acredita-se que Judas não se enforcou, que ele se atirou de um despenhadeiro, de alguma coisa semelhante, segundo a palavra fala ali no início de Atos, que diz que suas entranhas se derramaram. Então, Judas não morreu enforcado, não se enforcou, não puxou o banquinho aí, puxou a cordinha e se foi. Não, mas tomado pelo remorso, tomado por entender que fez a vontade do diabo, que traiu um inocente, que traiu o Filho de Deus, mas ele tinha chance, a mesma que você tem chance hoje. Sim, você também tem chance. Eu espero que você esteja ouvindo até aqui essa mensagem. Você tem chance, não importa o que você fez, enquanto você estiver vivo, você pode usufruir uma mudança, uma conversão, uma salvação e experimentar o melhor de Deus. Eu até me pergunto mesmo, quantas pessoas chegarão até aqui nesse vídeo? Quantas pessoas, se você chegou aqui, você será abençoado por essa palavra. Você, você é o único lugar do vídeo que eu estou dizendo, receba ao Senhor, se arrependa, não tenha remorso, mas se arrependa verdadeiramente, e o Senhor vai trazer sobre a sua vida o melhor que Ele tem. O melhor de Deus ainda está por vir. Você não deve tirar a sua vida por nada que você tenha cometido, porque você tem chance. Tomara que essa palavra vá parar dentro do presídio, onde muitas pessoas têm crido no Senhor. Tomara que essa palavra esteja sendo ouvida por alguém que cometeu um ou vários homicídios, que quem sabe Satanás mesmo que fez você cometer, já lhe disse que você não tem mais jeito. Mas você tem jeito. Enquanto houver vida, haverá livramento para você. Você poderá ter uma nova vida. E mais, carimbará o passaporte para a eternidade. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.